Enquanto isso, dentro da igreja, o caos se desenrolava. Meu primo, o padrinho perfeito, tentava sair de fininho, mas minha tia, a mãe dele, puxou seu braço com tanta força que ouvi os gritos ecoando até a porta. É verdade, Breno, você fez isso mesmo? Mãe, calma, não é o que parece. Ele tentou mentir, mas o vídeo era impossível de negar. Oi, eu sou a Chris Lane, mas pode me chamar de Chris. Tenho 34 anos e moro em Manaus, essa cidade cheia de calor e histórias marcantes. A minha, infelizmente, virou uma dessas que você nunca esquece, por mais que queira. Sempre fui do tipo que acredita no amor verdadeiro, daqueles que resistem às dificuldades da vida, que vencem as tempestades. Como Jairo, pensei que tinha encontrado isso. 7 anos juntos, planejando nossa vida, e agora estava tudo pronto para o nosso casamento. Só não sabia que, ao invés de ser o dia mais feliz da minha vida, ia virar meu pior pesadelo. Tudo aconteceu na sexta-feira à noite, véspera do casamento. Eu estava na casa da minha mãe, comendo bolo de macaxeira e curtindo aquele friozinho na barriga, quando meu celular apitou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Era um vídeo. No início, não entendi muito bem. A imagem estava meio tremida, mas logo reconheci o Jairo. Ele estava em um quarto, sem roupa, junto com outra pessoa. Quando a câmera mudou de ângulo, vi que era o Breno, meu primo, o padrinho do casamento. Os dois estavam completamente nus, se agarrando na grama. Era impossível não entender o que estava acontecendo. A intimidade entre eles, os toques, os sussurros, era algo que só poderia ser chamado de traição. Uma traição que cortou minha alma em pedaços. Fechei o vídeo na hora, mas o estrago já estava feito. Fiquei ali, paralisada, com o celular ainda na mão, enquanto minha cabeça girava. Meu noivo e meu primo, como eles puderam fazer isso? Minha mãe percebeu algo errado e perguntou: Chris, tá passando mal? Sem conseguir falar, corri para o quarto e me tranquei. Lá, sozinha, sentei na cama e respirei fundo. Não queria assistir ao vídeo de novo, mas meus dedos tremiam enquanto eu apertava o replay. Cada cena era como uma faca no peito. Passei a noite inteira em claro, tentando entender como aquilo era possível. Pensei em cancelar tudo, em sumir, mas a raiva começou a tomar conta. Não, eles não iam escapar tão fácil. O casamento ia acontecer, mas não seria como eles esperavam. Naquela noite, entre soluços e acessos de ódio, uma coisa ficou clara para mim. Eu não ia fugir. Não ia ser humilhada em silêncio, nem dar a eles o gosto de me ver como uma noivinha abandonada. Se Jairo e Breno achavam que iam brincar com a minha vida e sair ilesos, estavam muito enganados. A dor que eu senti, só quem já foi traída sabe explicar. É como se um caminhão passasse por cima do seu peito. Eu me sentia uma idiota por não ter notado antes. Agora, as peças começavam a se encaixar. As desculpas para sair tarde, os sorrisos quando eles estavam juntos, os olhares que duravam mais do que o normal. O que mais me doía não era só a traição. Era o fato de ser como Breno. Ele não era apenas meu primo, mas um dos poucos homens da minha família com quem eu achava que podia contar. Ele cresceu comigo, estava comigo em todas as fases da vida, e agora ele estava com um homem que eu ia jurar amar e honrar até o fim da vida. Fiquei pensando como eles conseguiam olhar para mim e agir como se nada tivesse acontecendo. Era o cúmulo da dissimulação. O Breno ainda foi quem me ajudou a escolher o vestido de noiva. Ele disse: "Tá perfeito, Chris. O Jairo vai babar quando te ver." E babou mesmo. Só que por ele.
não por mim. Eu estava de pé, olhando para o espelho do meu quarto. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas dentro de mim, algo começou a mudar. Era como se a Cris sonhadora tivesse morrido, dando lugar a uma mulher furiosa, determinada. Eles iam pagar. Todos iam ver. A primeira coisa que fiz foi ligar para Larissa, minha melhor amiga e madrinha. Quando contei tudo, ela gritou do outro lado da linha: "Eu não acredito, que cachorros nojentos! O que você vai fazer?" Minha voz saiu fria, quase sem emoção. "O casamento vai acontecer." Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois riu. "Cris, você tá maluca?" "Talvez, mas eles vão se arrepender." Passei a madrugada inteira planejando. Cada detalhe do casamento seria uma armadilha. Decidi que o vídeo precisava ser exibido, mas não de qualquer jeito. Ia ser no meio da cerimônia, diante de todos os convidados, com cada um deles assistindo de camarote ao verdadeiro show da vergonha. No sábado de manhã, levantei, me maquiei e sorri. Não porque estava feliz, mas porque eu precisava parecer calma. Jairo chegou para me buscar no salão, como se nada tivesse acontecido, com aquele sorriso idiota no rosto. "Tá nervosa, amor?" Ele perguntou. Meu estômago revirava, mas eu disfarcei. "Um pouco, coisa de noiva." E ele ainda teve a coragem de me abraçar e dizer: "Hoje vai ser o dia mais feliz das nossas vidas." Ele não fazia ideia. Cheguei na igreja segurando a barra do vestido como se fosse uma armadura. Por fora, eu era a noiva impecável, sorrindo e cumprimentando todos os convidados. Por dentro, a fúria ardia como um incêndio. A igreja estava lotada. Amigas de infância, parentes que vieram de longe, o chefe do Jairo, todo mundo estava ali para assistir ao grande dia. Só que ninguém sabia o que realmente estava prestes a acontecer. O Jairo estava no altar, com aquele sorriso de quem se acha o príncipe encantado. Ao lado dele, o Breno, meu primo, o padrinho, o amante. Ele olhava para mim como se fosse o anjo mais santo, como se não tivesse destruído a minha vida menos de 24 horas antes. Me dava nojo. Minha mãe segurou minha mão antes que eu entrasse. "Minha filha, você tá linda. Esse casamento vai ser perfeito, eu sei." Engoli em seco. O que eu podia dizer? Que o casamento ia ser perfeito, sim, mas só para mim? A marcha nupcial começou, e os convidados se levantaram. Caminhei pelo corredor como uma atriz na maior performance da minha vida. Fingi felicidade, fingi emoção. Mas quando olhei para o altar, só enxerguei o palco onde tudo ia desmoronar. Quando cheguei lá, o Jairo pegou minha mão. Ele sussurrou: "Você tá linda demais, meu amor." Eu quase ri. Aquilo era tão absurdo que só me deu mais força para continuar. O padre começou o ritual, e as palavras dele ecoavam na minha cabeça como um tambor. Eu mal conseguia ouvir, porque tudo que eu pensava era no momento que estava por vir. E quando ele chegou na parte dos votos, eu sabia que era a hora de agir. "Cris Lane, você aceita Jairo como seu legítimo esposo, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza?" Sorri, um sorriso tão falso que eu senti meu rosto doer. "Aceito. Mas antes disso, padre, eu gostaria de dizer algumas palavras." A igreja ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim. Jairo piscou, confuso, e o Breno tentou disfarçar o desconforto. Peguei o microfone que estava ali no altar e me virei para os convidados. "Eu queria agradecer a todos por estarem aqui.
celebrando esse momento especial. Mas antes de continuar, acho que vocês precisam saber de uma coisa. Minha voz estava firme, mas meu coração batia como louco. Respirei fundo e peguei o celular escondido no decote do vestido. Conectei ao telão que estava montado para exibir uma surpresa aos convidados, uma retrospectiva do nosso amor. A surpresa veio, mas não era a retrospectiva. O vídeo começou a rodar. Jairo e Breno, nus, se agarrando na cama, invadiram a tela com uma nitidez que nenhum dos dois podia negar. Foi como se o ar tivesse sido arrancado da igreja. As pessoas começaram a murmurar. Algumas gritaram, outras taparam os olhos. Jairo ficou branco. O Breno, que estava atrás dele, congelou. Foi um espetáculo. E isso, meus queridos, é o verdadeiro noivo. Eu disse com um sorriso no rosto. E o padrinho perfeito? Espero que vocês aproveitem o show tanto quanto eu aproveitei. Minha tia, mãe do Breno, levantou gritando. Isso é montagem. É mentira. Olhei direto para ela e disse, tia, seria bom se fosse, né? Pena que não é. Jairo tentou pegar o microfone, mas eu recuei. Não, querido. Você já disse tudo o que tinha que dizer com esse vídeo. Os gritos, as lágrimas, a confusão. Tudo foi música para os meus ouvidos. Meu coração ainda estava machucado, mas ver os dois ali, expostos como as cobras que eram, me deu um pouco de paz. Eu saí daquela igreja de cabeça erguida, enquanto o caos tomava conta. Não teve beijo, não teve festa, mas para mim foi o casamento perfeito. Saí da igreja pisando firme, como se cada passo fosse uma declaração de guerra. O sol estava brilhando, o vestido branco esvoaçava, e atrás de mim eu podia ouvir os gritos, as discussões, os sussurros chocados. Era como se um incêndio tivesse começado ali dentro, e eu fosse a faísca que acendeu tudo. Do lado de fora, Larissa veio correndo. Chris, você é um gênio, ela disse rindo e quase sem fôlego. Você destruiu eles. Eles se destruíram sozinhos, respondi, gelada. Enquanto isso, dentro da igreja, o caos se desenrolava. Meu primo, o padrinho perfeito, tentava sair de fininho, mas minha tia, a mãe dele, puxou seu braço com tanta força que eu vi os gritos ecoando até a porta. É verdade, Breno? Você fez isso mesmo? Mãe, calma, não é o que parece. Ele tentou mentir, mas o vídeo era impossível de negar. Já o Jairo, coitado, não mentira, ele não merecia pena nenhuma. Ele estava cercado pelos próprios amigos, todos olhando para ele como se tivesse cometido um crime. E para ser justa, era mesmo um crime. Um crime contra 7 anos da minha vida. Não esperei para assistir ao desenrolar de perto. Peguei minha bolsa, arranquei os sapatos e fui direto para o carro da Larissa. Onde vamos agora? Ela perguntou empolgada como se fosse a final de um campeonato. Para casa. Respondi, com uma calma que até eu estranhei. Quero ver o circo pegar fogo de longe. E pegou. No mesmo dia, o vídeo começou a circular pelos grupos de WhatsApp. Nem eu sei como aconteceu. Talvez alguém tenha gravado na hora, ou talvez fosse obra do destino. Só sei que, em menos de 24 horas, todo mundo em Manaus já tinha assistido ao espetáculo. Minha mãe ficou em choque quando soube. Passou horas chorando, repetindo. Onde foi que eu errei com o Breno? Como ele pode fazer isso com você? Minha resposta? Mãe, você não errou. Quem errou foram eles. E agora, eles vão colher o que plantaram. Jairo tentou me ligar. 15 vezes para ser exata, eu não atendi nenhuma.
A única mensagem que mandei foi: parabéns, noivo perfeito. O Brasil inteiro já sabe o quanto você é sincero. E não era exagero. No dia seguinte o vídeo já estava no Instagram, no Twitter e até no TikTok. Ganhou apelidos como o flagra do altar e o casamento do século. As coisas só pioraram quando a empresa onde o Jairo trabalhava viu o escândalo. Ele era gerente de vendas de uma multinacional e tinha uma imagem exemplar a zelar. Mas, depois da exposição, perdeu o emprego em menos de uma semana. Recebi a notícia por uma amiga em comum, que me mandou um áudio. Chris, você destruiu o cara. Ele tá pedindo ajuda para a família porque não sabe nem como vai pagar as contas. Quanto ao Breno, bem, ele foi expulso de casa. Minha tia, que até então jurava que ele era um santo, jogou as roupas dele na calçada e mandou que se virasse. Ele tentou procurar abrigo com amigos, mas ninguém queria se envolver depois da repercussão. E eu? Pela primeira vez em dias, dormi tranquila. A dor ainda estava lá, mas a vingança tinha sido tão doce que me deu forças para seguir em frente. Na primeira semana após o escândalo, parecia que eu tinha vencido a maior batalha da minha vida. Todo mundo estava falando sobre o casamento que virou um campo de guerra. Meus amigos mandavam mensagens me parabenizando por ter sido tão corajosa. Minha família, apesar de abalada, começou a ver que eu não ia me deixar derrotar. Mas foi na segunda semana que percebi. Vingança tem um preço, e às vezes ele vem na forma de golpes que você não vê chegando. Acordei numa quarta-feira com o celular lotado de mensagens. No início, achei que fosse mais gente comentando sobre o vídeo, mas quando abri o primeiro áudio, percebi que era algo mais. Era o Jairo, e a voz dele estava carregada de ódio. Chris Lane, você vai se arrepender de ter destruído minha vida. Você quer guerra? Guerra é o que você vai ter. Revirei os olhos e bloqueei o número, achando que era só mais uma tentativa desesperada dele de se fazer de vítima. Mas o que aconteceu depois foi muito pior. No mesmo dia, um perfil falso começou a circular no Instagram. O nome: A Verdade sobre Chris Lane. Nele, fotos minhas, algumas das redes sociais, outras que claramente foram tiradas por Jairo durante nosso relacionamento, começaram a aparecer. Ele escrevia coisas como: essa é a noiva traída? Mal sabe a cidade inteira o que ela escondia por trás dessa cara de santa. O pior, ele começou a inventar mentiras absurdas. Disse que eu tinha traído ele primeiro, que era infiel, e que sempre usava nosso dinheiro para bancar luxos desnecessários. Algumas pessoas, claro, sabiam que era mentira, mas outras começaram a questionar. Uma das publicações dizia: ela não fez o show no altar por justiça, fez por vingança. Chris Lane sempre gostou de ser o centro das atenções. O impacto disso foi imediato. Amigos que antes estavam do meu lado começaram a se afastar, talvez por medo de se envolver no escândalo. Meu trabalho, onde eu era secretária administrativa, começou a questionar se eu poderia continuar representando a empresa. Tudo que eu construí com tanto esforço estava sendo ameaçado por uma campanha de ódio. Fui à polícia, claro. Registrei queixa, mas o estrago já estava feito. A cereja do bolo veio quando Breno, aquele verme, reapareceu. Ele tentou virar o jogo, dizendo que eu era a responsável por tudo, que eu tinha instigado ele e o Jairo a ficarem juntos por minha negligência no relacionamento. Isso era tão nojento que quase perdi a cabeça. No meio de tudo isso, minha saúde começou a desmoronar. Passei a ter insônia, perdi peso e minha ansiedade disparou. Uma noite, Larissa veio até minha casa e me encontrou chorando no chão da sala. Ela me abraçou e disse: Chris,
Você ganhou, mas não saiu ilesa. Agora você precisa decidir. Vai deixar isso te destruir? Ou vai se levantar mais forte? As palavras dela ficaram na minha cabeça. Eu tinha sido vítima, sim, mas também sabia que a batalha ainda não tinha acabado. Se eles queriam guerra, então iam conhecer o meu limite. Eu decidi que não ia me curvar. Se Jairo e Breno queriam manchar meu nome, eu ia me armar com tudo que tinha para limpar minha reputação e acabar com eles de vez. Os dias seguintes foram como viver em um campo minado. Cada passo que eu dava parecia trazer uma nova explosão. As mentiras de Jairo e Breno se espalhavam como fogo em palha seca, e eu sabia que se não agisse rápido, eles iam enterrar o pouco de dignidade que me restava. Comecei a reunir provas. Não era só questão de limpar meu nome. Era de destruir qualquer chance que eles tivessem de sair dessa como vítimas. Passei noites vasculhando conversas antigas, mensagens que o Jairo me mandava, até mesmo fotos e áudios que pudessem desmascará-lo. Enquanto isso, o Breno, depois de ser expulso de casa pela própria mãe, estava se virando como podia. Soube que ele estava dormindo no sofá de um amigo e tentando convencer pessoas próximas de que era vítima da situação. Algumas até acreditaram, mas não por muito tempo. Uma noite, enquanto revisava arquivos no meu computador, encontrei algo que quase me fez gargalhar. Um e-mail que o Jairo tinha me enviado há 3 anos, confessando que desviou dinheiro de um cliente no trabalho. Ele dizia: "Amor, foi só um deslize. Precisava pagar umas dívidas, mas ninguém vai descobrir." Pronto. Eu tinha a arma perfeita. Minha próxima parada foi na empresa onde ele trabalhava. Ou melhor, onde trabalhava, antes de ser demitido por causa do escândalo. Marquei uma reunião com o chefe dele, um homem sério e direto. Quando mostrei o e-mail, ele me encarou com um olhar frio. "Isso é grave, Dona Crislane, e se for verdade, o Jairo pode acabar preso." "É verdade," respondi com uma voz firme, "e eu faço questão de que a justiça seja feita." Enquanto armava minha vingança, comecei a usar as mesmas redes sociais onde eles tentavam me atacar. Criei um perfil chamado Verdade Nua e Crua, e comecei a postar tudo. As mentiras que eles inventaram, as provas do desvio de dinheiro, até mesmo prints das mensagens onde o Breno debochava de mim e da própria família. As pessoas adoraram. O público que antes questionava minha versão agora estava completamente do meu lado. Alguns até começaram a me chamar de a noiva justiceira. Quando a polícia foi até a casa do Jairo com um mandado de busca e apreensão, eu sabia que minha vingança estava completa. Ele foi levado algemado, e as imagens dele entrando no camburão circularam por toda Manaus. Quanto ao Breno, ele afundava cada vez mais. Sem casa, sem dinheiro, sem amigos, tentou me ligar, mas eu apenas bloqueei. Ele ainda tentou dar uma entrevista para um blog local, mas ninguém se importava com o que ele tinha a dizer. O que aprendi com tudo isso? Que a dor pode te destruir, mas também pode ser o combustível para te transformar. Eu não me arrependo de nada. Eles brincaram com a pessoa errada e pagaram o preço. A cidade inteira já sabia quem eu era. Não mais apenas a Crislane, uma mulher prestes a casar. Agora, eu era a noiva justiceira. Meus amigos diziam que eu tinha virado lenda, mas por dentro, a realidade era outra. Vingança é doce sim, mas o sabor dela não dura muito. Depois que o Jairo foi preso e o Breno virou compadre, comecei a sentir um vazio estranho, uma inquietação. Tudo tinha acontecido tão rápido, mas uma pergunta começou a martelar na minha cabeça. Quem gravou o vídeo? Aquele vídeo que explodiu tudo não era só uma filmagem casual. A câmera tinha mudado de ângulo, capturando detalhes que ninguém poderia ter visto por acaso. Isso significava que alguém estava lá,
escondido, vendo tudo acontecer. Mas quem? E por quê? Na época, eu estava tão tomada pela raiva que nem pensei nisso. Mas agora, sozinha em casa, essa dúvida começou a crescer. Quem enviou o vídeo não se identificou. Era um número desconhecido que desapareceu depois. Contei minha desconfiança para Larissa numa tarde em que ela veio me visitar. Você acha que foi algum dos dois? Ela perguntou. Não faz sentido, respondi cruzando os braços. Por que eles iam querer se incriminar? E se foi alguém que eles conhecem? O inimigo ou, sei lá, alguém da família? Na hora, me arrepiei. Brian e Jairo tinham muitos segredos, e se alguém sabia o suficiente para gravar aquele vídeo, essa pessoa provavelmente sabia mais do que estava disposta a revelar. Naquela mesma noite, enquanto revia o vídeo pela 100ª vez, percebi algo que nunca tinha notado antes. Um reflexo. No espelho do quarto, ao fundo, dava para ver uma silhueta. Era alguém baixo, com cabelo comprido. Meu coração gelou. Peguei meu celular e fiz algo que tinha evitado até então. Liguei para o Breno. Ele não atendeu na primeira tentativa, mas na segunda, sua voz cansada surgiu do outro lado da linha. O que você quer, Chris? Já não destruiu minha vida o suficiente? Quem gravou o vídeo, Breno? Perguntei sem rodeios. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu não sei do que você está falando. Não mente para mim. Gritei. Dá para ver uma pessoa no reflexo do espelho? Quem estava lá com vocês? Ele suspirou, e pela primeira vez, sua voz pareceu realmente abalada. Tá bom, Chris. Você quer saber? Foi a Mila. O nome bateu como um soco. Mila. Minha prima mais nova. Ela sempre foi muito próxima do Breno, quase como uma sombra dele. Mas por que ela faria isso? Por que a Mila faria uma coisa dessas? Perguntei, ainda tentando processar. Brian hesitou, mas finalmente soltou a bomba. Porque ela estava com raiva de mim. Ela descobriu que eu tinha traído ela também. Eu não conseguia acreditar. Ela estava com você? Por um tempo. Mas quando descobriu sobre o Jairo, ela surtou. Disse que ia acabar comigo. Agora tudo fazia sentido. Mila tinha sido traída e decidiu se vingar. Só que sua vingança me atingiu de tabela. A pergunta era, por que ela nunca apareceu para falar comigo? Peguei minhas coisas e saí de casa naquela mesma noite. Eu precisava encontrar Mila. Não sabia se ia confrontá-la, agradecer ou simplesmente entender o que realmente aconteceu. A verdade sobre a Mila era como uma faca girando no meu peito. Eu não sabia se estava mais chocada, traída, ou com raiva por ter sido jogada no meio de uma guerra que não era só minha. Naquela mesma noite, peguei o carro e fui direto para a casa dela. Mila morava com os pais, mas minha tia me contou que ela estava sozinha nos últimos dias, provavelmente fugindo da vergonha que tinha caído sobre nossa família desde o escândalo. Quando cheguei, bati na porta com tanta força que quase a derrubei. Mila abriu, vestindo um moletom grande e com os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Por um segundo, ela pareceu surpresa em me ver, mas logo seu rosto ficou pálido. Ela sabia que eu sabia. Você gravou, não foi? Perguntei direto, minha voz cortante. Ela hesitou, mas a expressão no rosto dela já entregava tudo. Eu só queria que ele pagasse. Sussurrou. Entrei na casa sem ser convidada, o coração batendo como um tambor. Você queria que ele pagasse? Mila, você destruiu minha vida também. Você sabia o que esse vídeo ia causar. Ela começou a chorar, os ombros tremendo como se fosse desabar.
Eu não sabia que ia chegar nesse ponto, Chris. Eu só queria que o Breno se ferrasse. Ele me usou, mentiu pra mim, e depois me jogou fora como se eu fosse nada. Respirei fundo tentando manter a calma. Então sua vingança era só contra ele, e eu fui um dano colateral, é isso? Ela me olhou com olhos vermelhos de lágrimas e culpa. Não foi só contra ele. Também foi contra o Jairo. Minha cabeça girou. O que você está dizendo? Mila enxugou o rosto e me encarou como se fosse despejar um segredo que carregava há anos. Jairo sabia que o Breno estava comigo, Chris. Ele sabia, e mesmo assim continuou com ele. Quando eu descobri, eu quis acabar com os dois. Minha visão ficou turva de tanta raiva. Então, você me entregou um vídeo que destruiu meu casamento, minha reputação, só para se vingar de dois homens que pisaram em você? Eles mereciam, gritou ela, a voz cheia de emoção. E você acha que eu não sabia o que você estava passando? Eu te entreguei aquele vídeo porque sabia que você ia fazer o que eu não tinha coragem de fazer, acabar com eles de vez. As palavras dela me atingiram como um soco. Ela estava certa. Eu tinha usado o vídeo como uma arma, mas nunca pensei que a pessoa que o entregou estivesse tão quebrada quanto eu. E agora? Perguntei, sentindo meu peito apertar. O que você vai fazer agora que tudo está no chão? Ela riu amargamente. Vou sumir. Talvez recomeçar em outro lugar. Aqui em Manaus, ninguém vai me deixar esquecer. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça enquanto voltava para casa. Mila estava certa em uma coisa. Nossa cidade era pequena demais para enterrar segredos. Mas havia algo nela que não me parecia certo. Um detalhe que eu não conseguia entender completamente. No dia seguinte, enquanto tentava colocar meus pensamentos em ordem, recebi uma ligação. Era Larissa. Chris, você não vai acreditar nisso? O Breno está espalhando que a Mila tentou chantagear ele antes de mandar o vídeo. A raiva voltou a queimar em mim como brasa viva. A guerra estava longe de terminar, e eu ia acabar com ela do jeito que sempre soube fazer. Do meu jeito. A ligação da Larissa mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Breno dizendo que Mila tentou chantageá-lo antes de mandar o vídeo. Aquilo não fazia sentido. Tudo que ela disse na noite anterior parecia verdadeiro, dolorosamente verdadeiro. Mas e se ela também estivesse jogando comigo? Peguei o celular e mandei uma mensagem direta para Mila. A gente precisa conversar. Agora, não tenta fugir. Não esperei pela resposta. Dirigi direto para a casa dela, pronta para arrancar a verdade de uma vez por todas. Só que dessa vez, quando cheguei, as coisas estavam diferentes. A porta estava entreaberta e o lugar parecia um caos. Almofadas no chão, cadeiras viradas, uma bolsa jogada no meio da sala. Mila! Chamei, entrando com cautela. Meu coração começou a acelerar. Fui até o quarto e o encontrei vazio. As gavetas estavam abertas, algumas roupas faltando. Ela tinha fugido. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Peguei o celular e disquei o número dela, mas foi direto para a caixa postal. Fiquei ali, parada no meio daquela bagunça, até que algo no chão chamou minha atenção. Era um envelope, meio escondido debaixo do sofá. Peguei e abri. Dentro, havia várias fotos. Fotos do Breno e do Jairo juntos, tiradas de longe, como se alguém os estivesse seguindo. Algumas datavam de meses antes de todo o escândalo, mas o que me deixou sem ar foi o bilhete que veio junto. Você destruiu minha vida. Agora, vou destruir a sua. As mãos começaram a tremer. A caligrafia não era da Mila,
mas algo me dizia que ela sabia mais do que havia contado. Quem quer que tivesse escrito aquilo não estava brincando, e se Mila fugiu, era porque estava com medo. Minha cabeça girava. Quem mais estava envolvido nessa história? Por que Mila guardava essas fotos? E por que ela nunca mencionou o bilhete? Voltei para o carro, liguei para Larissa e contei tudo. Chris, isso está indo longe demais. Ela disse nervosa. Alguém está brincando com você? Não é brincadeira, Lari. Respondi, olhando para o envelope. É guerra. Na mesma noite, enquanto tentava entender o que fazer, recebi outra mensagem. Era um vídeo, e dessa vez não tinha remetente. Meu estômago revirou enquanto apertava o play. A tela mostrou Mila, chorando, trancada em algum lugar que parecia um quarto pequeno e escuro. Chris, por favor, me ajuda. Eu não devia ter me metido nisso. Eles sabem o que eu fiz. Eles vão me matar. Meu coração disparou. O vídeo cortou abruptamente, sem dar mais informações. Eles sabem o que eu fiz. Quem eram eles? Pela primeira vez desde que tudo começou, senti medo de verdade. Alguém estava puxando as cordas nos bastidores, e eu tinha entrado em um jogo muito maior do que traição ou vingança. As peças do quebra-cabeça estavam espalhadas na minha mente, mas eu sabia que algo estava errado desde o início. Quem gravou o vídeo? Por que enviaram para mim? E o mais importante, por que Mila nunca me procurou diretamente, mesmo sabendo que aquilo ia destruir minha vida? Aquelas perguntas me sufocavam, mas o que mais me angustiava era o silêncio dela. Até que, de repente, meu celular vibrou. Era uma mensagem de vídeo. O coração disparou. Apertei o play. Na tela, Mila aparecia amarrada a uma cadeira, num ambiente escuro. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e sua voz tremia. Chris, me escuta? Eu sei que você está com raiva, mas eu nunca quis te machucar. Tudo que eu fiz foi para me proteger. Foi para sobreviver. Eu pausei o vídeo, tentando respirar. A sensação de algo grande e podre por trás disso me dava calafrios. Ela sabia de algo que eu não sabia, e agora estava presa, pagando o preço por se meter com gente perigosa. Foi então que meu celular tocou. Um número desconhecido. Atendi com a voz firme, embora meu corpo estivesse em alerta. Quem é? Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu, grave e tranquila. Chris Lane, você está entrando em águas profundas. Mila não é quem você pensa que é. Engoli em seco. O que você quer dizer? O vídeo? O escândalo? Nada disso foi obra do acaso. Foi planejado. Meu coração disparou. Quem está por trás disso? A voz deu uma risada curta. Mila. Por um momento fiquei em choque. Como assim, Mila? Ela tinha me ajudado a descobrir a traição. Ela me deu o vídeo. Ela sabia como aquilo ia me destruir. Isso é mentira. Retruquei. É mesmo? Ele respondeu. Pergunte a ela. Pergunte por que ela estava no quarto naquele dia. Por que estava com o Breno mesmo depois de tudo. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais. Minhas mãos tremiam. Corri até a delegacia, onde o delegado Fábio já estava trabalhando no caso de Mila. Ele me lançou um olhar cansado quando entrei. Chris Lane, descobrimos onde ela está. Um galpão na zona portuária. Você não deveria se envolver mais nisso. Eu vou. Insisti. Contra todas as recomendações, fui com a equipe até o local. Quando entramos, Mila estava lá, amarrada, como no vídeo, mas não era a mesma Mila que eu conhecia. Ela me olhou com um sorriso frio e calculado, como se soubesse algo que eu ainda não entendia. Você veio. Sabia que viria?
O que está acontecendo aqui, Mila? Quem fez isso com você? Perguntei furiosa. Ela soltou uma risada amarga. Ninguém me fez nada. Eu fiz isso. Planejei tudo. Meu corpo travou. Como assim planejou tudo? Ela me olhou nos olhos, o sorriso desaparecendo. O vídeo, o escândalo, foi tudo parte do meu plano. Eu sabia que você ia usar aquilo para destruir Jairo e Brian. Eles me jogaram fora como lixo. Mas você era perfeita para isso. Sua raiva, sua dor. Eu sabia que você faria todo o trabalho sujo por mim. As palavras dela eram como facas rasgando minha pele. Você me usou, Mila. Por quê? Ela inclinou a cabeça. Porque eles mereciam. E você também. Sabe quantas vezes eu te vi fingindo ser a noiva perfeita? Enquanto eu vivia nas sombras da família. Sempre inferior. Sempre ignorada. Finalmente consegui fazer todos olharem para mim. Antes que eu pudesse responder, os policiais avançaram e a levaram, mas o dano já estava feito. Eu fui um peão no jogo dela. Toda a minha dor, minha luta, minha vingança, tudo fazia parte do plano de alguém que eu achava que era vítima, mas que era a verdadeira arquiteta do caos. A verdade sobre Mila era mais cruel do que eu podia imaginar. Ela era responsável por tudo. O vídeo, a humilhação pública, a destruição do meu casamento, mas não por justiça, nem para punir Brian ou Jairo. Tudo aquilo foi movido por algo muito mais vil. Inveja. O delegado Fábio me explicou tudo depois de interrogá-la. Mila não só gravou o vídeo, como calculou cada passo para garantir que eu usasse aquilo como uma arma contra eles. Ela confessou, disse Fábio. Naquela noite, Mila foi até o quarto do Brian. Eles discutiram, porque ela sabia que ele estava te traindo com Jairo e achava que ele deveria contar a verdade. Quando ele tentou expulsá-la, ela fingiu sair, mas se escondeu dentro do guarda-roupa. A cabeça girava enquanto ele continuava. Mila viu tudo do esconderijo, gravou o vídeo com o celular e esperou o momento certo para agir. Ela sabia que, quando você recebesse aquilo, sua reação seria devastadora. A raiva e a dor queimavam dentro de mim. Mas por quê? Perguntei com uma voz falhando. Por que ela faria isso comigo? Fábio respirou fundo. Por inveja, Crislane. Mila sempre sentiu que vivia à sombra da família, especialmente de você. Ela achava que nunca seria reconhecida, nunca teria o que você tinha. Respeito, estabilidade, amigos. Era difícil processar. Toda a dor que passei, toda a vergonha, tudo que perdi, porque uma prima invejosa decidiu que meu sofrimento seria o palco dela. Mas isso não era tudo. O delegado explicou que Mila havia ido além. Ela chantageou Brian com um vídeo, ameaçando divulgá-lo se ele não lhe pagasse. Quando ele recusou, ela enviou o vídeo para mim, sabendo exatamente o que isso causaria. Isso configura crime de extorsão, além de invasão de privacidade, disse Fábio. Mila foi longe demais. Na delegacia, fui autorizada a vê-la uma última vez. Ela estava na cela, com a mesma expressão arrogante, como se não tivesse feito nada de errado. Por que, Mila? Perguntei segurando as lágrimas. Eu sempre fui sua família. Por que você fez isso comigo? Ela me olhou, fria como gelo. Família? Você sempre foi a estrela, Chris. Eu era só a sombra. Finalmente, eu tive meu momento de destaque. Era tão surreal que eu comecei a rir, mas não de alegria. Era um riso amargo, o riso de alguém que percebeu o quão pequeno era o coração daquela mulher. E onde está seu destaque agora, Mila? Atrás das grades? Ela não respondeu. Apenas me encarou enquanto eu virava as costas e ia embora. A verdade é que Mila conseguiu o que queria. Destruiu a vida que eu tinha.
mas também me deu algo que ela nunca esperava. Força! Eu saí daquele lugar, sabendo que não podia mudar o passado, mas podia reconstruir meu futuro. Ainda penso no Jairo, no Breno, em tudo que aconteceu. Não sei se algum dia vou perdoar. Talvez isso nem importe. O que importa é que eu sobrevivi. Hoje, compartilho minha história porque sei que existem outras Chris Lane por aí. Pessoas que acreditaram no amor, confiaram demais e foram traídas de maneiras que nunca imaginaram. Se você está passando por algo parecido, quero que saiba que é possível se reerguer. Não vai ser fácil, mas você consegue. Deixe seu relato nos comentários. Compartilhe sua história. Vamos criar um espaço de apoio para quem já foi vítima de traições e manipulações. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Relatos Vozes da Escuridão. Sua voz importa.